Pai, obrigado pela vida do teu filho, esse instrumento que o Senhor tem levantado, ó Pai, para abençoar as nossas vidas. Continue guardando a sua vida, seu ministério, sua família e tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Que o Senhor, ó Pai, transmita através da vida dele tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Usa ele, ó Pai, com poder, autoridade, graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, a todos. Deus possa nos dar nesse dia algo de maravilhoso, que possa estar sempre acontecendo conosco, Você vai almoçar, vai ser o melhor almoço, Você vai descansar, vai sonhar com os anjos subindo, Vai vir para a igreja logo à noite, vai receber bênção da parte de Deus, ou seja, vai ser um domingo muito especial para nós nesse dia, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de Mateus, na lição de número 4, é um assunto muito pertinente, que nós estaremos estudando aqui nesta manhã. Nós vamos estar falando sobre a tentação e sobre o tentador. Alguém aqui, só para a gente saber, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, alguém aqui já foi tentado? É só para saber, uma estatística, assim, para a gente ver se tem mais alguém aqui que já foi tentado, além de mim, Porque às vezes tem muitas pessoas aí caminhando, pastor, comigo não tem esse negócio de tentação, não, eu sou muito crente e tal, Diabo comigo é na base Mas o que nós vamos ver hoje é algo para nos ensinar a como viver, como conviver, como vencer estas coisas, vencer essas tentações do nosso dia a dia. Aqui fala que Jesus venceu a tentação e também o tentador. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, no verso 4, ou no capítulo 4, no verso 1, diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa história da tentação de Jesus, ela acontece nos evangelhos sinópticos. Sinópticos, você sabe, é uma palavra grega, e ela tem a junção, a mesma coisa de sinopse, ela tem uma junção de duas palavras, sim, que significa igual, e ópsis, que significa ver, ou seja, ver tudo igual. É como se você colocasse os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocasse eles numa mesma planilha e pudesse fazer uma leitura. Então, mais ou menos, o que cada um deles fala é basicamente o que o outro reproduz também. É como se os três, é verdade que não tem, mas é como se fosse a mesma fonte. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, talvez que tivesse a mesma fonte. Sabendo que o Evangelho de João ele é um pouco diferente, ele trata a pessoa de Jesus, não na humanidade de Jesus, mas o Evangelho de João já trata Jesus como Filho de Deus, enquanto os outros já tratam Jesus na área humana. O Evangelho de João é diferente, por isso que ele não está enquadrado dentro dos sinópticos, está enquadrado dentro dos canônicos, mas não dentro do Evangelho sinóptico. Aqui diz que Jesus foi tentado. Aí você pode dizer, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Lá em Tiago 1,13 fala, que se você for tentado, você não diga, ora, eu fui tentado por Deus. Porque lá em Tiago diz, porque Deus não tenta, não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então como é que é isso aqui? Mas se você for ler direitinho aqui, quem tentou Jesus não foi Deus. Quem tentou Jesus foi quem? Foi o diabo. Basicamente existe algumas diferenças entre tentação e provação. Tentação vem da parte do diabo. Ele quer destruir em nós, criação de Deus, tudo que nós temos de
aquilo que nos equipara, que nos iguala, aquilo que nos traz a imagem de Deus, é para ser destruído na tentação. A provação não. A provação é de uma maneira diferente. A provação vindo da parte de Deus é para nosso crescimento. A provação é por isso que às vezes quando as coisas estão muito boas na nossa vida, você pode abrir o olho, você pode ficar esperto. Quando você achar que o negócio está muito bom para você, você pode ficar esperto, porque pode vir provação para você, porque ou você não está fazendo aquilo que Deus gostaria que fizesse, ou você está fazendo coisas erradas que nem o diabo está querendo te tentar. Opa, está legal o negócio aqui, deixa continuar assim, porque está indo no caminho certo. Então, às vezes, a aprovação na nossa vida serve para nós como algo pedagógico, algo que vem trazer ensinamentos para nós, para a nossa caminhada cristã. É como se Deus, Ele pegasse o nosso caminho tortuoso e Ele, através da provação, Ele pudesse dar uma conscientização diferente, e não só a conscientização, mas também nos colocar no caminho correto dEle. Quantos estão entendendo? Diga amém. Precisamos entender uma coisa aqui, que Jesus aqui, Ele foi provado. Por que Ele foi provado? Por que Jesus? Ele estava começando aqui no seu ministério, Ele ia começar o seu ministério. Então Jesus precisava aqui nesse momento de ser fortalecido, né? É como se a gente, antes de uma longa viagem que você vai fazer, você passe numa concessionária, num lugar, e você faz ali uma revisão geral. Era como se Deus estivesse fazendo uma revisão ali com Jesus, fazendo ali. Pastor, mas aqui está dizendo que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser provado. Esse negócio não é muito errado. Se fosse conosco, será o que nós faríamos, hein? Imagina você saindo de uma situação de testemunho. Imagina você saindo de uma situação boa demais da conta. Uma situação tremenda, onde você teve uma alegria. Imagina, Jesus lá na beira do Jordão, Jesus saindo da beira do Jordão, e uma voz nos céus dizendo: olha, este aí é o meu filho amado, né? Em quem me dá prazer. Olha só que coisa, Jesus poderia ficar bem inchado, né? Se fosse nós, acabando de sair de alguma coisa tão boa, e você conduzido para ser tentado pelo diabo, você pensa: gente, Deus não me ama não, né? Não é verdade? A gente pensar: o que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? A primeira tendência nossa é achar que nós estamos em pecado. A primeira tendência que nós temos é imaginar que a nossa vida, em algum lugar dela, está totalmente fora de controle, e a gente vai caçar aonde que nós estamos errados, aonde que está o erro em nossa vida. Às vezes nós não estamos em pecados, mas às vezes nós precisamos da parte de Deus sermos dirigidos por Ele, para sermos mais fortalecidos, para crescermos, para darmos. É como se a gente continua no mesmo lugar durante vários anos. Está bom, está gostoso aquilo que nós estamos fazendo, mas para Deus é necessário que a gente às vezes dê um passo maior, um passo mais alto, um passo melhor. Então às vezes Ele usa destas coisas aqui, né? Quantas vezes a gente está orando por alguma coisa e vem coisa completamente diferente. Fala: gente, Jesus, mas não era isso que eu estava querendo, não é? Não é isso que eu estava esperando, não é para isso que eu estava orando. Você estava orando, às vezes, para Deus fazer a vontade dEle na sua vida. A coisa mais perigosa que tem, sabe qual que é na nossa oração? Sabe a coisa mais perigosa que tem? É a gente olhar para nós na nossa oração e falar assim: Deus, eu te dou liberdade para o Senhor agir na minha vida conforme o Senhor quer. Para você fazer essa oração, esse tipo de oração, você tem que estar disposto. Porque não pense que para fazer a vontade de Deus, você não precisa ser burilado, ser trabalhado, arrancar as quinas, né? Tirar as arestas.
Exatamente isso que às vezes Deus tem feito na nossa vida. Então Jesus aqui em Lucas fala que Jesus foi tentado, tanto fala em Marcos, em Lucas e em Mateus, mas em Lucas fala diferente um pouco. Lucas fala que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Os 40 dias ele foi tentado. Já em Mateus, o texto que nós lemos aqui em Mateus diz que, e tendo jejuado, Jesus por 40 dias, veio a ele o tentador. Ou seja, mas eu acredito que o texto de Lucas, ele expressa melhor a ideia. Porque eu acredito que assim que Jesus chegou lá, e durante esse tempo, aqui, ele foi tentado. Ele foi tentado não só no último dia, quando ele estava com fome, não. Ele foi tentado porque, se você fizer um jejum, para que serve o jejum? Para que serve o jejum? A carne. Jejum não serve para você passar em vestibular, jejum não serve para você ganhar carro novo, jejum não serve para você curar a doença, jejum não serve para a pessoa ganhar um emprego novo, jejum não serve para nada disso. A pior coisa que você faz é falar assim: eu vou jejuar pelo irmão, para que o irmão possa ser curado, por exemplo, de uma enfermidade. Pastor, mas você não está falando bobagem? Não, eu já te explico por que é isso, o que está acontecendo. Para que serve o jejum propriamente dito? O jejum serve, conforme o amado irmão, para que serve o jejum? Para quebrantamento da nossa carne. Para quebrantamento da nossa carne. Quando eu me proponho a jejuar por alguém, para que esta pessoa, por exemplo, seja curada, o que eu vou fazer? Eu vou estar jejuando, o que vai estar acontecendo com a minha carne? Eu vou estar me quebrantando. Com o meu quebrantamento, eu vou orar da maneira correta diante de Deus. Aí sim, Deus vai ouvir a minha oração intercessória a favor do irmão. Não é o meu jejum, ficar sem comer, que vai fazer com que o irmão seja abençoado ou deixe de ser abençoado. Quantos entenderam, digam amém. Glórias a Deus. Vamos passar um pouquinho para frente aqui. Isso. O jejum, como o pastor Rondon está lembrando, o jejum é o pessoal, né? O jejum ele é individual. Você faz um jejum, é para você ficar uma crente melhor, é para você ter mais comunhão com Deus, é para você ficar com a sua carne quebrada, melhor dizendo, e daí por diante. Primeira coisa aqui, conduzido à tentação. O local da tentação. Jesus levado ao deserto. Não é o lugar a que Jesus foi levado ao deserto. Vamos pensar comigo aqui. Não é o lugar propriamente dito que diz se alguém vai ser tentado ou não. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver o primeiro Adão, Jesus, é considerado o segundo Adão. Então, o nosso primeiro Adão, ele foi tentado lá no Éden. Qual que era o ambiente do Éden? Era o paraíso, um lugar de sossego, né? Um lugar de tranquilidade, um lugar de paz. Era o que tinha de melhor. Aonde você gostaria? Pastor, eu gostaria de passar minhas férias em Dubai. Eu gostaria de ficar em Dubai, pelo menos naquele hotel assim, tortinho, bonito, da pontinha torta. Eu gostaria de ficar 30 dias na Suite Master, ali do hotel de Dubai. Naquele momento seria o momento ideal da sua vida, sim ou não? Né? O seu sonho realizado. Adão tinha, na vida dele, ele tinha tudo o que queria. Deus falou para ele: eu vou te dar tudo e você vai ser o cara. Você vai ter autoridade sobre tudo. Além de você ser o cara, você vai ter autoridade sobre todas as outras coisas. Ou seja, o ambiente perfeito. Ainda assim, o que aconteceu? Adão foi tentado e caiu. Jesus não, um ambiente inóspito, um ambiente impróprio, um ambiente onde tem cobra, lagarto, um ambiente não tem ninguém quer ficar, um ambiente de morte. Jesus no deserto e durante 40 dias, e o número 40 é muito
Moisés durante 40 dias, Elias com 40 dias também depois, ou o povo no deserto, 40 anos. Esse número 40 tem quem é numerólogo aqui, né? Porque tem alguns irmãos que são bem numerólogos, né? Então, esses 40 dias aqui, da parte de Jesus, isso aqui não era um ambiente totalmente imperfeito. Por que Jesus precisava, então, necessitava disso, de ser tentado? Eu coloquei um verso aqui, porque eu vejo assim, porque a vitória de Jesus, ou a derrota de Jesus, seria ou a nossa vitória, ou a nossa derrota. Imagine se o nosso Salvador tivesse na tentação, ele tivesse perecido em alguma coisa. Imagine não, Jesus foi tentado não sei quanto, durante 40 dias. Mas vamos imaginar que Jesus, lá na primeira tentação dos pães, ele cede. Faz rápido, sabe que esse negócio aqui não está ninguém vendo mesmo? Você quer saber, depois de 40 dias, também Deus não vai levar isso em conta, não. Uma pedrinha a mais, uma pedrinha a menos aqui no deserto, não vai nem fazer falta, mas se eu transformar isso aqui numa pedra, vai virar um pão, igual aqueles que a pastora Lúcia coloca na ceia, né? Imaginou? Isso aqui não vai fazer diferença. Então, imagina Jesus, se ele tivesse sido numa coisa, uma única coisa. O que Hebreus fala? Fala assim, porque nós não temos um sumo sacerdote, olha só, que não se compadeça das nossas fraquezas. Preste atenção, porém, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas o quê? Sem pecado. Sem pecado. Então, se Jesus tivesse perecido, como que você confiaria em alguém? Você confiaria em alguém que sobe aqui no púlpito, se você sabe que está traindo a esposa dele? Você confiaria em alguém que sobe aqui no púlpito, alguém que fala de casais, prega sobre casais e está em adultério? Alguém que fala de caráter e coisa e está dando calote em todo mundo na cidade de Goiânia? Você acreditaria numa pessoa dessa? Faz parte, é parceiro da Lava Jato, assim? Então Jesus, de maneira alguma, ele poderia. A Bíblia diz que ele foi tentado como qualquer um de nós. Jesus passou por tentação de adultério não, de prostituição. Adultério não, porque ele não era casado, mas de prostituição. Jesus, será que passou por uma tentação de prostituição? Aquele tanto de mulher que andava atrás de Jesus? Será que não teria nenhuma que era gatona o bastante para tentar Jesus? Será que Jesus não foi tentado em dar mais, em receber mais, através dos milagres? Ali está aqui Jesus, aqui, ó. Vamos ali na minha casa ali, Senhor. Eu sei que a fila está grande, tem 10 mil pessoas aqui, mas faz o seguinte: se o Senhor for comigo lá em casa hoje, o meu filho está doente lá. Está aqui, há um checão aqui de tantos, né? Tantos mil aqui e vai dar tudo certinho. Ninguém fica sabendo. É claro que Jesus foi tentado em todas as coisas. Se a Bíblia diz que ele foi tentado, assim como nós, pode ser que as circunstâncias eram diferentes, que os tipos de tentações eram diferentes, mas o final delas eram as mesmas coisas. Vamos passar para frente. Alguém assistiu aquele filme Missão Impossível? Olha lá o artista. Olha o artista querendo pegar, descer. Eu coloquei ali que é um pensamento desse escritor, John Dryden. Ele diz assim: é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. É verdade ou não, irmãos? Sim ou não? É claro que é. Apesar de muitos de nós não acreditarmos nisso, né? Apesar de muitos de nós ainda... porque... Deixa para lá, vamos mais na frente aqui. A ideia mais tola que existe, mais atual, é que as pessoas boas não podem ser tentadas. Somente gente ruim é que é tentado, né?
Preste atenção numa coisa: o diabo é o rei, é o campeão, é o cara especializado, é o coach, né? Que é a palavra mais em voga hoje, para tudo hoje tem coach, né? Personal, para tudo quanto é coisa baseada nisso. Satanás é o coaching em tudo, né? Se ele puder fazer qualquer coisa, porventura, negociar com você, e se ele achar que houver um preço pelo qual você vai sair da vontade de Deus, se existir um preço para que você saia da vontade de Deus, pode ter certeza de uma coisa: o diabo vai pagar por ele. Existe um preço na sua vida pelo qual você sairia da vontade de Deus? Um cara muito rico chegou para uma moça muito bonita e falou para ela, já teve um filme mais ou menos baseado nessa história. O cara chegou para ela e depois de muita conversa, muita lábia, ele falou assim para ela: eu gostaria de passar a noite com você e eu te daria 100 mil reais por esta noite. Ela perguntou aonde que seria, né? Aí ela falou: você toparia? Ela falou: toparia. Aí ele disse para ela assim: e por 100 reais você toparia? Ela olhou para a cara dele e falou assim: quem você está pensando que eu sou? Ele falou para ela assim: quem você é nós já sabemos, a questão agora é saber o preço. Cada um de nós, será que tem um preço? Por quanto você negaria? Ou pelo que você negaria? O que faria você sair da vontade de Deus? O que te levaria a pular o limite? Pense um pouquinho aí. Tem um pensamento também que diz assim: um homem que cede à tentação depois de 5 minutos, simplesmente não sabe o que teria acontecido se ele tivesse esperado mais 1 hora. Outro pensamento de C.S. Lewis, eu gosto de C.S. Lewis, eu gosto muito. Ele diz assim: nenhum homem sabe quão mal ele é, até que ele tenha tentado de toda maneira ser bom. Nenhum homem sabe que realmente mal ele é, até que ele tenha tentado ser bom. Como é que eu vou saber se uma guerra ela é contra mim ou não? Como é que eu vou saber se um vento é forte ou não, deitando no chão ou indo contra ele? Como vou saber se uma guerra eu venço ou não? É fugindo dela ou indo contra ela? É o que C.S. Lewis está querendo dizer aqui nesse texto. Nenhum homem sabe quão mal ele é, até que ele tenha tentado de todas as maneiras ser bom. Todos estão me entendendo? Graças a Deus. Olha o ratinho lá, ó, continua tentando, ó, a ratoeira. Somente depois de vencer Jesus, né, ele teve autoridade para dizer isto aqui. Olha só o que Jesus disse. Lucas 4, 18, 19. Ele diz assim: um dia na sinagoga ele pega o livro, achou um livro, eram dados os livros, né? Cada um escolhia, não era como a Bíblia, nossa, 66 livros junto, pegava-se uma cópia, né, ali do que tinha, dos escritos que tinha, sei lá, em rolos de papel, de pergaminho, de qualquer outras coisas que tivesse, papel não, é de papiro, né? E dava-se. Então Jesus pediu e abriu-se e disse que ele abriu ali onde estava Isaías, né? Isaías 61, se não me engano. E ele diz, ele pega aquele rolo e aberto naquele lugar, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável
do Senhor. Somente aquelas pessoas que vencem a tentação, preste atenção, somente as pessoas que vencem a tentação, ou mesmo a provação, é que recebe autoridade da parte de Deus para fazer alguma coisa. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sublinho ali, Ele me ungiu. O que significa? Ele me autorizou, Ele me deu autoridade para executar alguma coisa no nome dEle. A partir do momento que Jesus, Ele me unge, é porque eu consegui passar por alguma fase do momento da minha vida, aonde eu fui provado, aonde eu fui testado. Então Jesus nos capacita, Jesus te unge, Jesus te envia, porque ninguém é ungido, ou autorizado, ou dado autoridade, para ficar sem fazer nada. Tem algum motivo, tem algo pelo qual nós somos ungidos a fazer. E quando Jesus toma isso aqui, Ele diz que Ele foi ungido para quê? Ele diz assim, para pregar boas novas. O que é boas novas? Notícias, boas notícias. O que eram as boas novas? É quando um soldado chegava para o comandante e ele vinha trazendo as notícias da guerra. Ele chegava para o comandante dizendo, Senhor, quero te trazer boas notícias. A guerra está ganha, ganhamos ali, morreu poucas pessoas e conquistamos lugar. Isso eram as boas novas. É a mesma expressão, o que Jesus está dizendo aqui, usando Isaías lá de trás, que conhecia muito bem sobre isso, sobre guerras. Ele está dizendo, olha, eu fui ungido para quê? Eu fui autorizado para quê? Para dar as boas notícias. A guerra já está ganha, agora nós não temos que ter mais medo. A partir de agora, algo diferente está acontecendo. Nós temos na nossa vida não mais um cordeiro, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado nosso de tudo que nós fizermos. Amém. A nossa palavra só entra no coração de um pecador se ela for revestida de unção. Repete comigo, a minha palavra só entra no coração de um pecador se ela for revestida de unção. Não são palavras bonitas. Por que há muita diferença? Por que existem diferenças e diferença? Não são palavras bonitas, não são palavras bem pronunciadas, não são palavras bem articuladas, não são pensamentos retóricos que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não, vai ser a unção que cada um de nós recebeu de Deus e como nós estamos colocando isso em ação. É a minha unção, é a sua unção, é que vai fazer diferença na vida das pessoas que estão precisando, não é a nossa palavra em si, né? Você já reparou que às vezes, quando você começa, conversar com alguém que está com determinada coisa, ou problema, ou não, você começa a conversar, e se a sua palavra estiver ungida, se você estiver na unção do Espírito de Deus na sua vida, você vai ver que o sobrenatural começa a acontecer na vida daquela pessoa. Ela há quebrantamento no coração dela, ela começa a chorar, ela começa a se quebrantar, porque não é porque você está falando bonito, não, é porque o Espírito que está em você, está testificando no coração daquela pessoa, que isso é o mesmo Espírito, e que algo vai estar acontecendo na vida dela, que aquelas palavras não são palavras, mas são fatos que podem se tornar reais na vida dela também. Por isso que nós temos que testemunhar, é falar, é dizer o que Deus tem feito por nós, é dizer, representar o que Deus tem realizado na nossa vida, libertos do mal, libertos do pecado, livre das arapucas do diabo. Dizer por que nós estamos caminhando, por que nós somos felizes, por que nós somos crentes. Diga glória a Deus. Conduzido à tentação e tentador. Poderíamos definir a tentação como sendo o quê? Atalho, diga comigo, atalho. É o caminho mais rápido
para resultados imediatos. Não é verdade? Toda tentação, ela te dá um caminho mais rápido. Pode ter certeza disso. Toda tentação, ela te leva para um caminho mais rápido, um desvio. Eu coloquei aqui que, na estratégia de Satanás, para nos vencer, ele sugere na tentação que façamos 3 coisas. Primeira coisa, agir sem pensar, agir rapidamente. Segunda coisa, pensar ou agir superficialmente. E terceira coisa, investir profundamente na nossa própria vida, no nosso egoísmo, no nosso eu. Pense bem, pensa bem comigo. Não é esse tipo de atalho que leva alguém a comprar aqueles bilhetes premiados? Você já viu na televisão alguém que ainda no século 21 ainda compra bilhete premiado dos outros, que quer dizer, o que ele está pensando? Está pensando que vai se dar bem, vai pegar um atalho, que ele não precisa fazer aquilo. O que um atleta, tipo agora, toda a comissão da Rússia vai ser banida, não vai vir mais para o Brasil, por causa de quê? Porque em todas as Olimpíadas, em todas as competições, eles conseguiram algumas drogas que não eram pegas, né? E que os próprios que eram responsáveis para fazer a vistoria estavam recebendo deles para que não pudesse detectar, pegava a urina de 6 meses atrás do atleta limpo e depois das competições, esses próprios que eram responsáveis, colocavam a urina lá para fazer o teste. O que eles pensavam nisso? O atalho, exatamente o atalho. Não passar pelas coisas que deveriam. O que nas tentações, nessas tentações de Jesus, o diabo propunha, a proposta dele? Olha, não, você não precisa passar por isso não, você tem um atalho. Você não precisa passar pela cruz. Existe uma possibilidade que eu vou te falar aqui, bem legal, top, é o que está em voga. O diabo tentando a Jesus, tirar ele do caminho através da tentação, e dizendo para Jesus, Jesus, o negócio é o seguinte, o senhor não tem dinheiro? Que tal o senhor ir no banco, não sei das quantas, e pegar 100 mil reais e comprar um carro novo? O senhor não precisa preocupar, a gente financia aí em 72 meses, o senhor não precisa se preocupar, o negócio é estar com um carrão, chegar na porta da igreja, os irmãos, na hora que vê aquele carrão, você vai ver o que eles vão estar pensando. A tentação é exatamente essa. Ele não fala dos juros que você paga, não fala das consequências que você vive. A tentação te move, te leva para o presente. A tentação abre os seus olhos para o chão, abre os seus olhos para o momento, mas ela não fala o que o futuro. É melhor, a tentação te leva, você que é marido, você que é esposa, às vezes a pensar em adultério, a traição, ficar 1 hora com alguém em determinado lugar. É diferente, né? Meu casamento é tão ruim, isso aqui vai dar uma esquentada, mas vai te tirar toda a paz, não de um momento, de 1 hora que você vai ficar com alguém, mas vai tirar toda a sua paz dali para frente. A acusação, o diabo é desta maneira, quando ele não nos puxa, ele nos empurra, e quando ele consegue o seu intento, ele levanta o seu dedo acusador, e daí para frente não tem mais paz, e você pode, às vezes, você que está sentindo que está falta de paz no seu coração, em determinadas coisas, lembre-se que ainda o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações, e se você está ouvindo, às vezes, essas coisas, não é que é o Espírito te acusando não, mas às vezes ele deixa o inimigo te acusar, para ele te lembrar que existe uma solução para você retornar para o caminho correto, o caminho certo. Para frente. Instrumentos da tentação. O que Pedro está dizendo? 1 Pedro
5:8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em, o quê? Derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu gosto muito, e Pedro fazendo aqui uma analogia, eu gosto muito de analogias, e gosto muito de analogias com animais. Pedro está falando aqui de alguém que um leão aqui, né, bramando, andando ao derredor, andar. Deixa eu chegar para cá, porque senão corre o risco. As pessoas vão ficando mais de idade. O que Pedro está falando? Ele está falando que o diabo é um adversário. É adversário. E ele anda o quê? Ao nosso derredor. Nós estamos aqui. E o diabo andando, olhando algum lugar, alguma brecha, alguma falha, a um lugar que possa ser quebrado, a um lugar mais vulnerável. Você já reparou naqueles animais, quando numa caçada, e voltando a essa analogia do leão, uma caçada, quando o leão vai caçar, o que ele faz? Normalmente ele, quando não tem só um, às vezes se ele está mano a mano, com um animal só, ele já vai em cima, porque só tem aquele, ele vai. Mas quando tem uma manada, é diferente. Ele fica o quê? Ele deita num lugar e fica um pouco invisível. E ele fica observando. Ele observa o quê? Ele observa qual ele consegue identificar no meio daquela manada, se existe. E se existe, qual é o animal que está ferido? Qual é o animal mais frágil? Qual é o animal, o menor animal que tem? O que o diabo às vezes faz e usa na nossa vida? A Bíblia está dizendo que ele anda ao nosso, o quê? Repete de novo, ao nosso derredor. O que o diabo fica tentando fazer o quê? Procurar na nossa vida nossas carências físicas, emocionais e espirituais. Dá uma olhada aí em você. Existe algum lugar onde você é mais fraco? Você sabe de algum lugar em você, alguma área da sua vida que é mais fraca, é mais frágil? Saiba de uma coisa, se você identifica, e todos nós identificamos, eu sei, e não só eu sei, mas o diabo também sabe. Se existe uma área na nossa vida que nós somos mais frágeis, e ela existe, saiba de uma coisa, é nesta área, nesse lugar, que nós seremos atacados. Não é em lugar que você é forte. Pastor, comigo não tem esse negócio não. Na minha mão passa milhões de reais, e eu nunca consegui, nunca peguei um centavo de ninguém. Graças a Deus, não é sua área frágil. Pastor, eu estou mais ou menos com a minha esposa e viajei lá para Palmas do Tocantins, sozinho. Hospedei num hotel. E começou a passar para lá, para cá, uma mulher distinta. Vou contar o segredo do pastor Rondon, essa frase. A pastora Natália falou o seguinte para nós, em confidência. Eu vou contar, vocês não contam para ninguém, não. Vocês não contam para ninguém. Nós estávamos conversando lá um dia, ela falou assim, não, a gente conhece, cada um conhece o marido. Quando o Rondon chega comigo com aquela conversinha, não, meu bem, é o seguinte, eu tive conversando, mas era uma mulher, uma pessoa distinta, era uma mulher distinta. Eu sei que é uma mulher zona, você pode olhar que é aquela turbinada, toda arrumada, ajeitada, pode ir atrás que é desse jeitinho.
Então, às vezes, você não é tentado na área do dinheiro, na área da mentira, na área do engano, mas às vezes você é tentado exatamente na área do sexo, na área da pornografia. Ah, pastor, não mexo com nada disso, mas às vezes você é tentado a mentir em todas as coisas que te perguntam para você, você é um mentiroso, às vezes é uma mentirosa. Às vezes não sai uma palavra da sua boca sem você pensar, a primeira coisa que te passa na mente é negar aquilo ou mentir. É esta área que é frágil, é nesta área que você vai ser atacado. Mas a Bíblia diz que se o diabo anda ao nosso derredor, a Bíblia diz também que o anjo do Senhor faz o quê? Acampa ao nosso redor. Aqui, exatamente, aqueles que estão assim com Deus. Ou seja, o diabo vai andar ao nosso derredor. É uma distância maior um pouco. É uma distância um pouco mais longe. Pastor, e se o diabo ficar assim, bem encostadinho em mim, assim, eu senti o bafão dele, aquele negócio? Você pode saber de uma coisa, mesmo se o diabo estivesse sentindo o bafo dele, pegando em você, sonhando com ele, está juntinho dele, você pode saber de uma coisa, se o diabo, ele continua ainda ao seu derredor, porque entre você e o diabo, Deus ainda coloca o anjo dele acampado, para que você não possa ser tentado. Você pode dar uma salva de palmas por isso, porque Deus é bom. Carência de natureza física é a primeira tentação de Jesus. Vamos falar um pouquinho, talvez, dessas 3 tentações aqui. Carência de natureza física. Olha o que o diabo propôs para Jesus. Na primeira tentação, tanto descrita nos 3 evangelhos, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O que todas as nossas tentações talvez estão resumidas aqui nessas 3 tentações também. O que João diz quando ele escreve 1 João 2,16, ele diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aonde Jesus foi tentado? Exatamente nestas 3 áreas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nós vamos estar vendo aqui um pouquinho disso aqui. A dúvida é a maior arma que o diabo tenta colocar. O que o diabo falou para Jesus aqui? Se tu és o quê? Filho de Deus. Mas, gente, se Jesus tinha acabado de sair lá do Rio Jordão, Jesus tinha acabado, estava sacudindo a roupa cheia d'água, e arrumando ainda, torcendo as vestes batismais, ainda lá do Jordão, e o diabo, aonde ele ouviu aquela voz poderosa, aquele negócio assim encorpado, né? Aquela voz que estrondou todo o céu ali, e deu aquele toque assim, Spielberg, né? E Jesus ouviu que ele era o Filho de Deus. Agora o diabo está dizendo aqui, olha, se tu és o Filho de Deus. Ou seja, o que o diabo fez lá no Éden com Adão? Primeira coisa que Adão fez, ele não foi tentar colocar dúvida no coração, não foi assim que Deus disse, e ele desvirtuou o que Deus tinha dito para Adão, tentar colocar o quê? A dúvida. O que essa tentação significa para nossas vidas? Quando Jesus estava com fome e o diabo pedindo para ele transformar ali as pedras em pães. Primeira coisa que a gente deve fazer, significado espiritual disso aqui, nós devemos controlar nossos apetites e paixões por amor a Deus.
Precisamos confiar em Deus. Jesus precisava de alimento, sim, porém, mais do que isso, ele precisava fazer a vontade de Deus, ou a vontade do Pai. Jesus usou a palavra de Deuteronômio 8:3, que diz assim: nem só de pão viverá o homem. Mas eu coloquei aqui o texto completo, que o diabo não citou para Jesus. O texto completo diz assim, olha só, Deuteronômio 8:3, diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Amém, amados? Ou seja, o diabo ele tentou colocar somente aqui um texto, fora de contexto, porque no contexto estava dizendo que Deus sustentou o povo durante 40 anos, com algo sobrenatural que eles não conheciam, nunca tinham visto, nunca tinham presenciado. Deus tinha dado o maná para eles durante quanto tempo? 40 anos. O que isso fala para nós? Significa para nós que se nós continuarmos acreditando no Senhor, não cedendo às tentações do inimigo, vai chegar um momento da nossa vida que ele vai abrir coisas sobrenaturais na nossa vida, pelas quais nossos olhos ainda nunca presenciaram. Quantos creem desta maneira? Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Eles dependeram de Deus durante 40 anos, mas Deus deu para eles aquele maná. Vamos em frente. Na segunda tentação, prazer nas coisas religiosas. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti, para que te guardem. O diabo aqui, ele para dar uma motivação em Jesus, para que Jesus pudesse lançar lá para baixo, mais uma vez aqui ele usa: se tu és o Filho de Deus. Ou seja, está dando bom, já que você fala que é filho, você então tem que provar. Há momento na nossa vida que vai além disso, vai além de nós sermos crentes, vai muito além de nós termos o título de crente. Vai um momento da nossa vida onde nós temos que provar que nós realmente somos crentes. É aí a hora que dói, é aí a hora que a carne fala, aí é a hora que a carne resmunga, é aí a hora que a carne não quer aceitar, a carne se rebela, a carne vai contra, a carne não quer aceitar, porque é muito melhor, você fazer aquilo que o seu próprio coração te orienta, do que você confiar na palavra de Deus, que mesmo naquele momento, não sendo uma coisa tão boa, mas que esta no final vai ser algo muito melhor para nós. É o que o diabo está tentando aqui. Se tu és filho, lança daqui para baixo, porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti, para que te guardem. Eu coloquei aqui, eu coloquei o verso todo aqui também, em Salmo 91, eu vou ler para vocês o 11 e o 12, que diz assim, porque o que está escrito no Salmo 91, 11 e 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces no teu pé, eles te sustentarão nas tuas mãos. O que o diabo queria fazer aqui? Imagina Jesus pulando, lá do alto, lá embaixo, e o povo, imagina a multidão, o povão todo lá embaixo, todos os judeus, todas as autoridades, todos os fariseus, saduceus, os escribas, os homens de lei, e Jesus lá de cima, ele abre os bracinhos, imagina só, e ele salta lá de cima, diante todo mundo daquele povão lá, e vem um anjo do céu assim, que ele só vê aquele fogo, e pega Jesus, olha que ele está pertinho de cair no chão, ele pega Jesus e põe Jesus lá em cima, e o povão aplaude, fala: esse cara aqui é o cara.
Realmente, um cara que faz um negócio desse não é qualquer um, não. O que ia fazer? Ia fazer exatamente aquele atalho que eu estou falando para vocês. As pessoas, vocês lembram quando as pessoas queriam que Jesus fugiu da multidão? Porque quando ele vai entrar na multidão, as pessoas, quando ele vai entrar na cidade, depois de um milagre tremendo que ele fez, da multiplicação dos pães e tudo, ele vai entrar na cidade, e a Bíblia diz que a multidão e o povo queria fazer dele rei. Imagina numa cena dessa aqui agora. Jesus nos ares, lá embaixo, pelos anjos, a multidão fatalmente iria fazer dele um rei. Ele ia se tornar o rei, sim, dos judeus, mas passando pela cruz, e não pela uma ordem do diabo, para que ele pulasse e lançasse lá de cima, né? Vamos mais para frente. E Jesus, agora outra tentação, agora é pelo poder. Lucas 4, 5, 6 e 7 diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo, irmãos, não é dono de coisa alguma, o diabo é posseiro. A Bíblia diz lá no Salmo 24 que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, tudo que nelas habitam, tudo que nela existe, tudo é de Deus. Pode ser que nós, homens, estamos dando legalidade para o diabo possa agir aqui, mas não tem nada que é do diabo. Aqui tudo ainda está nas mãos de Deus, tudo pertence a Ele. E toda honra, toda glória, toda, como diz o Átila Brandão, toda exousia pertencem a Deus. Então o diabo aqui estava falando que ele tinha alguma coisa, ele queria barganhar aqui o poder. Olha só o que o diabo estava tentando fazer. Estava tentando fazer com que Jesus se prostrasse diante dele. Porque quando alguém se prostra, por exemplo, diante de uma estátua, diante de uma imagem, diante de alguma coisa, ele está dizendo para aquela estátua, está dizendo para aquela imagem, que ele se sujeita a ela, porque no ato de prostrar, prescrineus, o ato de prostrar está me dizendo que eu me submeto, eu me sujeito, que aquela força, aquela pessoa, aquela entidade pode se tornar senhor da minha vida, pode se tornar exclusivamente porque eu estou me rendendo. É como se eu estivesse sem arma, sem coisa alguma. O ato de adoração, quando nós adoramos a Deus e nos prostramos diante dele, colocamos o nosso rosto no pó, colocamos a nossa vida lá deitado no chão, esse ato está dizendo para Deus o seguinte: olha, estou totalmente desarmado, eu estou totalmente aqui, e sem força, sem nada, mas eu coloco a minha vida para o Senhor. Quando o diabo está pedindo isso aqui para Jesus, não é coisa simples. É o que o pastor Rondon citou aqui no exemplo dos três jovens lá, né? Não era coisa simples. Imagina uma multidão de soldados, uma multidão de gente, e todo mundo se prostrando. Não, imagina a cena. Imagina todo mundo enfileirado para ver um grande evento, 10 mil pessoas, para ver um grande evento. Agora vai tocar o som da harpa, do símbolo, do pífaro, e quando acabar de tocar, é o momento certo de todo mundo se prostrar. Prostrar era o quê? A estátua estava lá. Ou estou me dizendo o seguinte: eu me rendo a Ti, eu me submeto a Ti, eu me sujeito a Ti. Então quando tocava a música, as pessoas rendiam, se dobravam, e no meio daquela multidão inteira, 3 jovens em pé. Imagina a situação. É o que o diabo está tentando fazer com Jesus. Não é um simples ato, não é um simples lugar de dobrar joelho, não é somente falar assim: estou dobrando o joelho. Não, eu estou dizendo assim: olha, eu me submeto a você, a partir de agora, Tu és Senhor da minha vida. Ou seja, se Jesus estivesse fazendo isso, Ele estava dizendo para o diabo: olha, tudo bem, eu reconheço que realmente você
é o cara, você fez aquelas bobaginhas lá no céu, mas tudo bem, você aqui é o cara, eu sou pessoa humilde, né? Eu sou homem aqui também, mas eu me submeto a você. Se Jesus tivesse feito isso, também nós não teríamos, né, passado pela cruz e nós estaríamos ainda caminhando para o inferno. E para terminar, o triunfo sobre a tentação, os limites da tentação. Eu gosto muito disto aqui. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam, o quê? Suportar. Eu separei aqui algumas palavras-chave nesse texto, só para a gente entender. Ele diz assim, que é comum sobreveio a tentação que não fosse comum aos homens. Isso significa que não acontece somente comigo, não acontece somente com você, que você não é exclusivo para ser tentado, que não é só você que passa por tentação. Às vezes o que tenta você é diferente. Às vezes o que tenta você não me tenta. Às vezes o que você é tentado, eu não sou tentado, por isso eu passo legal, sem problema algum. Mas às vezes o que para você é uma coisa simples, para mim, por que a gente olha para as pessoas assim? Às vezes você fica com raiva de determinado irmão, né? Mais gente, de novo, né? De novo, essa pessoa caiu no mesmo, estava fazendo isso no mês passado, nós oramos, fomos lá, o tal do irmão estava uma benção, agora caiu de novo, mas isso é uma coisa tão simples. É que só ele largar, só abandonar, só fazer diferente. O problema é que não é simples, não é tão simples. Mas aqui ele está dizendo aqui que isso sobreveio a todos nós, ou seja, isso é comum a todas as pessoas. Outra coisa, ele diz assim, ó, Deus é fiel, Ele não permitirá. Ou seja, ainda quem tem a última palavra continua sendo Deus. Ou seja, todas as coisas estão sob o controle dEle. Ele não permitirá. Não permitirá o quê? O que Ele não permitirá? Que vocês sejam tentados, o quê? Além daquilo que você possa suportar. Todos nós, o seu limite é diferente do meu limite. É o que nós acabamos de falar aqui. Para você, algumas coisas é fácil, você vai e volta tranquilamente em determinadas áreas da sua vida, que não são escuras, né? Algumas áreas da nossa vida nós nunca gostaríamos que ninguém conhecesse, não é verdade? Aquelas áreas, aqueles quartinhos escondidos que nós temos, todos nós temos. Aquelas áreas que a gente levanta assim, ó. A gente nunca gostaria que Jesus fizesse uma visita nelas. A gente vai levantando o tapete assim, ó. Vai varrendo. Jesus, mas nós não somos uma habitação do Espírito Santo, mas a gente sempre arruma um quartinho. Nós temos sempre um quartinho. Que a gente vai jogando tudo quanto é lixo. Ele está morando lá? Tá. Ele está lá dentro da casa conosco. Mas a gente tem um quartinho, que a gente vai, ó, opa, é lixo, e Jesus, oh alegria, que gozo na alma, a gente tampa o negócio. É o quartinho. Mas aqui está dizendo que nós não seremos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Mas o que eu fico mais feliz é o quê? O que me dá segurança é que eu nunca estou sozinho nisso. Olha o que ele fala aqui. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape. Pecar, ser tentado não é pecado. Você ser tentado não é pecado.
Todos nós passamos por isso, isso nós não estamos em pecado. Não significa que nós, gente, mas eu estou sendo tentado demais. Mas você não está em pecado. Pecado é você deixar-se levar por essa situação. Aí sim é pecado. Mas quando ele está dizendo aqui que ele providenciará um escape, está dizendo que pecar não é a única alternativa que nós temos. Porque quando nós estamos no nosso limite, imagina só, quando você chega num lugar como esse, sei lá, vamos imaginar que você chegou num lugar como esse, um lugar sem saída, que você não se vê com saída, que você não se vê que você consegue fugir daqui. É aí que entra a palavra de Deus. Ele fala que Ele vai arrumar um escape, ou seja, Ele vai arrumar para nós uma rota de fuga. Vamos ficar de pé. Só a título de comentário, sujeitando-se a Deus nesse título aqui. Eu coloquei só para te lembrar você. Nós nunca somos capazes de vencer o diabo por nós mesmos, com as nossas armas. Nós nunca seremos. Não adianta você pensar que você vai trocar tapa com o diabo e vai sair vencedor. Aqui está dizendo, pastor, mas Tiago não está dizendo que resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Olha lá. Olha lá para você ver. Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. O que está errado naquele versículo ali? Está faltando o quê? A parte principal dele. Porque se ficar só assim, nós vamos estar lutando com o diabo. Nós vamos estar resistindo ao diabo. Sozinhos, com as nossas forças. Mas não é desta maneira, é desse jeito assim, ó. O versículo completo seria assim, ó. Sujeitai-vos, pois, o quê? A Deus. Aí sim, quando nós nos submetemos a Deus, nos sujeitamos a Deus, aí nós temos condições de resistir ao diabo. E aí quando nós fazemos isso, o verso completo, sujeitando-nos a Deus e resistindo ao diabo, aí sim, ele vai fugir da nossa vida. Amém, amados? Glórias a Deus. Vamos orar nesta manhã. Vamos pedir que Deus possa, na nossa vida, nos ajudar. Não tem pessoa nenhum de nós que somos mais fortes uns do que os outros, não. Tem áreas da nossa vida que nós somos mais fortes uns do que os outros. Mas nós estamos aqui numa igreja que é um hospital de Deus. É por isso que nós estamos aqui juntos, porque eu olho para você, preste atenção, eu olho para você, eu vejo os seus defeitos, mas eu olho para você, eu vejo a obra que Deus está fazendo na sua vida. Você olha para mim, você vê os meus defeitos. Ninguém de nós é perfeito, mas quando você olha para mim, você vê a grande obra que Deus está fazendo, continuando a fazer, como diz ali o Nion Bernays, que falava que os transtornos passam e os benefícios ficam, né? É o que Deus está fazendo em nós. Nós estamos em construção, nós estamos em obras. Por isso que nós precisamos de ficar juntos aqui, porque não só o meu defeito, mas o que Deus faz em mim vai te animar, vai te alegrar, dizendo, olha, se fez com o pastor Carlos, pode fazer para mim também. Quando eu olho para você e eu vejo o seu testemunho, eu me sinto com alegria, eu vejo assim, se fez na vida daquele irmão, daquela irmã, vai fazer por mim também. Então eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou bater. Vamos orar. É somente Deus, sujeitando-nos a Deus, é que nós vamos vencer as afrontas do diabo. Mas uma coisa é certa, nós vamos contar e vamos cantar como Paulo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amado Deus, te louvamos nesta manhã, Pai, pelos benefícios de estar na tua casa. Nós nos alegramos porque com o Senhor, ó Pai, nós estamos aliados, nós estamos ligados com aquele que é mais valente, com aquele que é maior, com aquele que é melhor.
com aquele que pode todas as coisas, ó Deus, e nós temos uma aliança com o Senhor, ó Pai, que nos delega autoridade, nos delega poder de caminharmos sobre esta terra, ó Deus, de nós colocarmos o dedo sim em riste, em todas as afrontas do diabo, e dizer para ele nas áreas da nossa vida, dizer: olha, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus negócios, sai de todos os lugares, sai do meu trabalho, sai da enfermidade. Nós temos delegado pelo Senhor essa autoridade, porque nós nos sujeitamos ao Senhor, ó Pai, nós nos aliamos ao Senhor, e nós cremos, ó Deus, que nós não somos fortes, mas quando nós estamos ligados a Ti, nós somos fortalecidos, a nossa vida espiritual se torna melhor, a nossa vida física se torna melhor, os nossos sonhos, eles se aumentam. Ó Pai amado, nós não queremos degladiar com o inimigo, não, porque nós temos alguém que é maior, já lutou por nós as nossas lutas, nós tomamos posse pela fé, nós nos alegramos, porque nós não temos que fazer isso, porque o Senhor é quem faz isso por nós, e nós só contamos as vitórias, nós só testemunhamos daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos fortalece, ó Pai, como marido, me fortaleça como esposo, me fortaleça como pai, me fortaleça como homem, ó Pai, em todo instante. Fortaleça a Tua igreja, os Teus filhos, ó Deus. Nós não queremos vergonha, nós não queremos ser humilhados, nós não queremos que o diabo seja acusador e tenha com isso, ó Deus, para nos acusar diante do Senhor, mas nós cremos que nós temos um testemunho, que muitas pessoas ainda virão ao Senhor, porque eles conheceram a nós, viram o que o Senhor tem feito na nossa vida, e eles querem fazer o mesmo também, porque eles viram a Tua pessoa na nossa vida, fazendo diferença, ó Pai. Nós nos alegramos, nós não nos preocupamos com o diabo, mas nós nos preocupamos em servir ao Senhor, porque o Senhor é quem nos dá vida eterna, e é com o Senhor que para todo sempre nós habitaremos, moraremos e desfrutaremos da eternidade. Em nome de Jesus nós oramos nesta manhã agradecidos. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, amados irmãos. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9h, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18h, culto da família. Segunda, às 14h, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20h, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.